Existem várias formas de paixão, cada uma delas com suas características que distinguem umas das outras. E neste cenário, há uma forma de paixão que é um tanto quanto perigosa, que faz com que as pessoas cada vez mais se tornem insanas. Estou aqui falando da paixão política. Afinal, como ela surge, de que maneira ela se manifesta e o porquê as pessoas fazem tudo para honrar esta forma de paixão. É sobre esse assunto que vamos conversar aqui neste episódio. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e já te peço de antemão que clique no botão inscrever caso você goste de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Também não deixe de ativar as notificações para que você seja alertado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Então vamos falar sobre a paixão política. Antes de mais nada, precisamos entender a parte conceitual do que é uma paixão. A paixão nada mais é do que uma forma de manifestação que alguém tem em relação a algo de que gosta muito. E esta coisa acaba fazendo com que esta pessoa se sinta engajada a cada vez mais buscar informações, entendimentos sobre aquele assunto alvo da sua paixão. E as paixões, elas podem se manifestar das mais variadas formas possíveis, por pessoas, por hobbies, esportes, objetos e assim sucessivamente. E como não poderia ficar de fora, neste contexto também surge a paixão política, que no meu ver é a forma mais perigosa de paixão que existe. A política, como todos sabemos, é algo que é motivo de grandes discussões, que fazem com que as pessoas cada vez mais busquem defender seu ponto de vista de maneiras, inclusive até severas. E isso faz com que as pessoas, muitas das vezes, entrem em confronto entre si. A paixão política surge inicialmente pela necessidade de provar às outras pessoas de que você está certo de algo. A pessoa que é apaixonada politicamente falando, ela quer fazer valer os seus argumentos em detrimento dos argumentos do outro. E com isso, ela utiliza muito da questão do entendimento, de que ela sabe muito, justamente para tentar subtrair a possibilidade de argumento daquela outra pessoa. Podemos dizer que a paixão política também está intimamente ligada às utopias. Todo indivíduo tem consigo um conjunto de ideias, sejam elas próprias, adquiridas conforme o próprio raciocínio e também uma introspecção, ou opiniões que ela mesma adquiriu de outras pessoas. Pessoas essas que são seus mentores, e devido ao fato de existir uma certa preguiça na parte do pensamento, estes adquirem a ideia desses mentores justamente para falar que tem alguma opinião. Só que muitas vezes isto nada mais é do que apenas uma mera repetição de palavras já previamente concebidas por um determinado grupo, seja ele de mentores ou apenas de pessoas que estão ali defendendo uma causa em específico. E tendo este entendimento de que o ser humano ele tem essa necessidade de estar certo, ele cada vez mais acaba cometendo atos, muitas vezes toscos, para justamente querer provar de que aquilo que ele defende está correto e que o outro tem a lhe dizer não passa de uma mera especulação ou até mesmo de uma baboseira. Então, a questão do ego se faz cada vez mais presente, o que inflama esta questão da paixão política. É muito comum observar que pessoas que são politicamente apaixonadas utilizam discursos de políticos populistas. É sabido que em uma democracia ganha aquele que consegue dialogar com mais facilidade com as massas. E justamente o político populista é aquele que diz aquilo que a maioria das pessoas querem ouvir. E sabemos que não é um costume da maioria procurar se desenvolver, procurar saber sobre política, de entender como funciona essa questão do Estado e de como ele opera diante da sociedade. E por isso fica muito fácil de a pessoa achar muito bonito o que um político populista está dizendo, que, na concepção dela, é o que de fato melhor representa os seus ideais. E isto contribui bastante também para essa questão de alimentar a paixão política e fazer com que ela acabe se tornando um vício. E hoje, não só no nosso país, como podemos observar pelo globo afora, é muito comum haver um certo endeusamento de políticos.
Pessoas, meros civis, adotando políticos de estimação justamente para favorecer a narrativa que, eventualmente, elas acham que acreditam. Então, elas querem cada vez mais terceirizar a responsabilidade de suas próprias vidas através de um líder, justamente para que este possa lhes guiar no caminho da existência, o que é algo totalmente contraditório e é uma agressão total em relação à inteligência do indivíduo. Pois, como já disse aqui várias vezes, ser um pensador independente é algo que dá trabalho, porque isso requer estudo, requer leitura e justamente você procurar saber de situações que cercam a vida prática, inclusive a vida, seja ela pública ou privada. Então, é muito fácil você terceirizar ao outro aquilo que deveria ser de sua responsabilidade. Um aspecto importante para falarmos aqui sobre a paixão política é que ela também desencadeia a questão do ódio político. Ou seja, se você é um apaixonado politicamente falando, você acaba fazendo de tudo para que esses guias, líderes, se mantenham no poder. E para que isso aconteça, eles têm que ganhar dos concorrentes, aquelas pessoas que estão ali no páreo, lutando para sentar ali no trono. Sabemos que não é um trono monárquico, mas o trono republicano não difere muito daquela questão do autoritarismo da monarquia. E nisso, os meros civis, que são apaixonados de maneira política, fazem de tudo para conservar a narrativa dos seus líderes. E isso também se refere a ofender os eventuais rivais que os seus líderes possuem. E com base nisso, acabam muitas das vezes exercendo uma espécie de ódio político em relação a qualquer concorrente que se apresente na frente do seu líder. E aí, neste contexto, que surge a questão do ad hominem, que é o termo em latim, que é quando você não consegue vencer o outro através de argumentos, por assim dizer, você acaba fazendo de tudo para desqualificar aquele seu oponente de debate. E com isso, é muito comum que as pessoas acabam militando contra determinadas figuras políticas para favorecer os seus deuses aí dentro dessa paixão absurda que é a política. E baseado nisso, há uma compra de briga totalmente desnecessária. É comum de ver pessoas brigando com amigos, com familiares, com cônjuge, com pessoas de maneira aleatória na rua, justamente pela questão de defender um determinado político ou uma determinada ideologia. E aí você já viu que é uma receita total para o fracasso coletivo, porque você observa neste cenário uma população dividida, justamente brigando por pessoas que apenas querem ter o poder em suas mãos, que, como eu já disse várias vezes, políticos populistas nada mais querem do que simplesmente ostentarem poder, mostrar para o povo que realmente são eles que mandam e assim sucessivamente. E por isso que eu digo que a questão da paixão política é um abismo que vai levar as pessoas ao caminho da imbecilidade, porque eu desconheço qualquer outra forma de paixão que imbeciliza mais o homem, a não ser essa questão da paixão política. Por isso que eu digo que qualquer forma de idolatria já é algo um tanto quanto desmedido. E quando entra nessa seara da política em si, é mais desmedido ainda. Porque o que são os políticos? São meros funcionários dos civis que estão lá justamente para exercerem uma espécie de representação dos interesses da coletividade. Só que, como vemos, e arrisco em dizer que 99,9% das vezes, apenas representam seus próprios interesses, sejam eles na questão financeira da coisa ou apenas na questão do poder, que é algo que move o ser humano de uma maneira um tanto quanto agressiva. E para chegar na reta final aqui do vídeo, te faço esse convite à reflexão. Você é uma pessoa que, por vezes, adota a paixão política na sua vida ou é um eleitor consciente que busca justamente entender os pormenores dos bastidores políticos e consegue ter uma compreensão de que eles nada mais são do que meros funcionários que recebem um salário justamente para atender às demandas da população? Deixa aí a sua opinião nos comentários, pois é muito importante não só para mim, como também para os outros espectadores do canal. Então é isso, te agradeço muito por ter ficado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.